Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre fricção, um pouquinho de teoria. Ok, eu trouxe aqui dois gráficos para a gente poder avaliar o que está acontecendo, né? Eu tenho quatro afirmativas e preciso verificar se são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira, a seção transversal sobre fricção, tá, gente? Fricção. A seção transversal do corpo de prova, a gente pode ver o corpo de prova aqui, né? Diminui acentuadamente em uma região localizada conforme o teste de tração ele é feito. Então a gente tem um gráfico aqui de tensão nesse eixo, deformação nesse outro eixo. E a gente percebe que aqui está o nosso corpo de prova, ele vai se alongando, logo há uma redução aqui que a gente já percebe no diâmetro, aqui já se percebe uma outra redução e aqui uma redução dramática ou acentuada conforme a tensão aumenta, né? E conforme o teste prossegue. Então, essa primeira afirmativa aqui é verdadeira. A segunda, a força de tração, ou seja, esta força que atua aqui nesse eixo, exigida para produzir um alongamento adicional no corpo de prova, ela diminui quando a área é reduzida. Veja o que acontece aqui bem nesse ponto, gente. Nós temos aqui o limite de resistência à tração, ou seja, existe uma tensão aqui nesse ponto, que é uma tensão, digamos, máxima nesse ensaio, e após esse ponto, essa tensão ela diminui. A deformação continua aumentando, mas a tensão diminui. Por que isso acontece? Justamente por conta dessa deformação, desse estreitamento aqui na área, né? Uma vez que a tensão é força dividido por uma área, se eu pego essa minha área e divido por 2, por 3, por 4, ela vai diminuindo cada vez mais. Consequentemente, a força que eu necessito para atuar, ela também diminui. E, consequentemente, a minha tensão diminui também. Ok? Então, a força de tração exigida para produzir um alongamento adicional diminui, quando a área também diminui. Então, é verdadeiro. A estricção. O que é a estricção? É esse efeito que a gente observa aqui, é o empescoçamento, é um estreitamento, digamos, do corpo de provas, né? Em uma determinada área ali. E normalmente ele vai se romper por aqui, assim. A estricção ocorre em materiais dúcteis. O que são materiais dúcteis? São materiais que se alongam. A gente pode ver aqui o gráfico de um material dúctil, né? Ele vai sofrendo aqui uma determinada tensão até ele passar a zona elástica. Então ele teve uma deformação por uma determinada tensão. Depois ele passa a sofrer aqui com essas diminuições na sua área, né? Dentro dessa área aqui ocorre um aumento na sua, digamos assim, dureza, por conta de rearranjo das estruturas, então ele fica um pouco mais resistente. E aí você vê a tensão aumentando aqui de novo, até um ponto máximo, uma tensão máxima. Aí ocorre a redução para a estricção, e aí então vem a ruptura. Tá? Aqui nesse ponto aqui de ruptura é onde nós alcançamos a área, a menor área, digamos assim. Onde a área foi reduzida ao seu máximo, né, digamos assim, a sua menor seção. Tá? Ela começou com um diâmetro e aqui ela terminou com outro diâmetro antes de se romper. Isso a gente vê em materiais dúcteis, como aço. Né? Você pega um aço com baixo teor de carbono,
um aço ABNT 1020, por exemplo, um 1010, você vai perceber esse gráfico aqui. Já não ocorre em materiais frágeis, então vamos colocar verdadeiro aqui. E o contrário não é válido. Restrição você não vai observar em materiais frágeis, como por exemplo vidro, porcelanas, né? O que acontece com os materiais frágeis? Trocou a cor da minha caneta aqui. Materiais frágeis, eles apresentam pouca, né, ou nenhuma porcelana. Apresentam pouca ou nenhuma elasticidade, né? E eles vêm a se romper. Você aplica um teste de tração numa peça de vidro, né, se fosse possível uma placa de vidro, conforme ela é tracionada, você não vai ver reduções aqui no vidro, você vai ver trincas já direto e ele rompe, né? Então essa última aqui é falsa, tá bom? Era isso aí, gente, para curiosidade só, tá bom? Muito obrigado.